Bom dia para vocês, meus amigos do canal do YouTube, todos os seguidores do Instagram, para todos, né, do Facebook, que me acompanha pela TV. Amados, hoje nós estamos começando uma campanha de oração para quem olha para a vida dele assim, fala: para minha vida não tem mais jeito. Eu fiz muita coisa errada, não tenho perdão. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo te ama e não abre mão de você. Se você quer uma mudança de vida, se você quer uma transformação na sua vida, faz essa campanha de 10 dias comigo. Você vai ver que para sua vida tem jeito. Hoje nós vamos meditar em Zaqueu. Tá em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Deixa eu só confirmar aqui, isso, do versículo 1 ao versículo 10. Então acompanha aí junto comigo. Quem era Zaqueu? Vamos ver aqui. Olha só, o publicano Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, na cidade de Jericó. Pensa, hoje Deus está entrando na sua cidade. Jesus Cristo está entrando na sua cidade, né? E você quer conhecê-lo, como Zaqueu queria conhecê-lo. Continua aí no versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Hoje é você, fala o seu nome, sou eu. Eu quero conhecer Jesus como Zaqueu queria. Eu quero ter uma vida transformada como Zaqueu queria. Continua aí. Continua lendo aqui. E este era o chefe dos publicanos e era rico. Pensa, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Mas ele cobrava o imposto além do preço. Vamos supor, se o preço do seu imposto fosse 50, ele cobrava 150. Ninguém gostava de Zaqueu. O povo, quando via Zaqueu, falava: lá vem o cobrador de imposto, corrupto, ladrão. Veja bem como que Zaqueu não se sentia, né? Que todo mundo olhava e falava: olha aí quem tá aí, né? Olha só, hoje esse Zaqueu é você. Que muitas pessoas olham para você e falam: lá vem o bêbado, lá vem o drogado, lá vem o assaltante, sei lá, o que você faz, né? Pensa. Vamos continuar aqui. Ó, no versículo 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era pequeno de estatura. Veja bem, além de Zaqueu ser muito rico, né? Ninguém já gostava de Zaqueu. Ele tinha vergonha também de buscar Jesus. E além de todo esse problema, de todo esse empecilho, Zaqueu era anãozinho, baixinho, não conseguia ver Jesus. Ele era muito baixinho. E olha só, no versículo 4 diz assim: e correndo adiante, um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus, olha só, ele viu um sicômoro, porque ele era baixinho, ele estava com vergonha, ele era muito rico, pensa, no meio da multidão, ele queria, rico quer privilégio, né, quer chegar a ser atendido, né? Então, Zaqueu estava se sentindo com vergonha. Aí Zaqueu subiu lá no sicômoro, além de ser baixinho, ele subiu no sicômoro para ver Jesus, né? Veja bem, amados, na época de Zaqueu, tinha muitos cobradores de impostos corruptos. Na época de Zaqueu, tinha muita gente desse jeito de Zaqueu, corrupto, né? Que ninguém gostava, que lesava as pessoas, que roubava as pessoas. Tinha muitos dessa situação. Mas aqui na Bíblia fala de Zaqueu. Por que na Bíblia relata só Zaqueu e os outros não? Para refletir aí. Reflete um pouco. Por que
na Bíblia relata o nome de Zaqueu. Veja bem, quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, quando Zaqueu ouviu falar dos milagres que Jesus fazia, Zaqueu pensou, para minha vida, tem jeito. Eu quero conhecer Jesus. Eu vou buscar Jesus independente do problema, independente da situação que eu estou vivendo, independente do que eu estou passando, independente de tudo. Eu vou buscar Jesus, eu vou conhecer Jesus, porque eu quero conhecer esse Jesus que faz milagre. Eu quero conhecer esse Jesus que transforma. Eu quero conhecê-lo. Para haver uma transformação de vida, amados, você tem que querer dentro de você uma transformação. Você tem que querer Jesus na sua vida. Você tem que querer conhecer Jesus. Olha só o sacrifício que Zaqueu fez, sendo muito rico, né? De pequena estatura. E o que ele fez? Ele subiu numa árvore, no sicômoro. Para quem não conhece, o sicômoro é uma árvore que parece o figo. Só que o figo ele madura saudável lá no pé, não precisa de um tratamento especial. A fruta do sicômoro, ela tem que ser amassada quando ela tá de vez, para que ela madure saudável. É uma fruta gostosa, mas ela precisa ser amassada antes, um pouco, e deixar madurar. Eu falo que esse processo é o processo que Zaqueu passou na vida dele. Zaqueu teve que passar por um processo para ser transformado. Teve que ser amassado, humilhado, ele teve que se humilhar ali diante daquele povo, subir naquela árvore, né? E ficar ali esperando Jesus. Olha que impressionante. É por isso que o nome de Zaqueu está na Bíblia. Porque Zaqueu queria uma transformação. Agora eu pergunto para você. Você quer mudar de vida? Você quer parar de beber, de fumar, de usar drogas, de roubar, de fazer o de errado que você está fazendo? Você quer uma transformação na sua vida? Porque Zaqueu, a partir do momento que ele saiu da casa dele, ele falou, não importa o problema que eu tenha para conhecer Jesus. Eu vou conhecer Jesus. Olha que maravilha. Eu vou conhecer Jesus. E ele foi. E subiu na árvore do sicômoro. E como eu estava falando da árvore do sicômoro, a fruta parece com figo, mas tem que ser amassada antes para que amadureça saudável, para que você possa comer. E a árvore do sicômoro, ela é frondosa, tem muitas folhas e ela dá uma sombra muito boa. Zaqueu era inteligente, Zaqueu não ia ficar no sol, né? Escolheu um lugar de proteção, de abrigo. Jesus é proteção, Jesus é abrigo para a sua vida. Até quando você vai buscar ele, ele te dá sabedoria e inteligência. E já começa a te dar proteção, começa a te dar abrigo e te sustenta. Né? Porque a fruta do sicômoro é muito gostosa e sustenta. Zaqueu estava ali, naquele pé de sicômoro. Continuando aqui, e olha só. No versículo 5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só, Jesus viu Zaqueu, né? Porque Jesus vê tudo, sabe tudo, né? E ele viu o sacrifício que Zaqueu fez. Ele viu Zaqueu em cima daquela árvore. Não estava escondido. Então, aí ele falou: desce daí, Zaqueu, que eu vou pousar na sua casa. Hoje Deus está falando para você, Maria, João, André, Marcelo, Irivânio,
tá falando para você, Novo, Freitas, Barbosa, tá falando para você. Eu te vi e hoje eu vou posar na sua casa. Olha que maravilha! Uma pessoa que queria conhecer Jesus, Jesus viu ele e falou: vem, Zaqueu, que eu vou pousar na sua casa. Olha que maravilha! Maravilha! Continua lendo aqui comigo. Mas olha só, o que eu falei para vocês? Zaqueu era quem? Zaqueu era um cobrador de imposto corrupto. Mas era muito rico, muito rico, muito rico. E olha só, e ele queria conhecer Jesus. Mas aquele povo sabia quem era Zaqueu. Os hipócritas que estavam ali não sabiam o projeto de Jesus na vida de Zaqueu. Os hipócritas, muitas vezes, que são seus vizinhos, pessoas que se dizem amigas, né? Pessoas dentro da igreja, aqueles hipócritas começaram a apontar. Eles não falavam para Jesus, mas Jesus ouvia. Eles falavam um para o outro. Falava: Jesus não sabe quem é Zaqueu? Que é um cobrador de imposto corrupto, que rouba a gente. Jesus não sabe quem é esse homem. Jesus vai para casa de um corrupto. Mas aquele corrupto não era qualquer um corrupto. Porque tem um monte de corrupto no mundo. Tem aquele corrupto que não quer nem saber ouvir falar de Jesus. Tem aquele corrupto que não quer mudar de vida. Com aquele lá, Jesus nem se incomoda. Deixa ele, né? Jesus estava preocupado com quem? Com Zaqueu. Por que Jesus se interessou por Zaqueu? Porque Zaqueu foi buscar Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu queria mudar de vida. E quando aquelas pessoas estavam falando de Zaqueu, né, Zaqueu também escutou. Claro que ele escutou aquelas pessoas cochichando lá. Não sabe quem que é esse Zaqueu? Vai na casa de um publicano corrupto que cobra imposto além, né? Será que Jesus, né, não ouviu? Zaqueu não ouviu? Reflita aí comigo. Como que Zaqueu não deve ter se sentido naquele momento? Pessoas que se dizem cristão dentro das igrejas jogando pedra em quem está dentro da igreja, de quem está indo buscar Jesus. Tem muitos hoje nas igrejas assim. Tem muitos hipócritas dentro das igrejas. Tem muitos hipócritas, né, que dizem que conhecem Jesus, mas não conhecem Jesus ainda. Jesus tinha um projeto na vida de Zaqueu. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu queria ser transformado. Jesus sabia que Zaqueu queria ser liberto. Jesus sabia que Zaqueu não queria mais aquela vida. Então, ele falou: Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje Jesus vai pousar na sua casa. Você mesmo. Você. Maria, João, Pedro, André, né? Você, Jesus vai pousar na sua casa hoje, Cláudio, né? Jesus vai pousar na sua casa hoje. Olha só, eu continuo aqui, ó. No versículo 6 diz assim: e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Veja bem, ele desceu rápido daquela árvore, né? E foi lá e recebeu Jesus alegremente, sorrindo, alegre, feliz. Se você vai buscar Jesus, se você vai para a igreja, se você vai buscar Jesus, faz igual Zaqueu, vai com alegria. E não olha para os hipócritas que estão lá sentados, não. Olha para Jesus. Dentro da igreja tem muitas pessoas que conhecem Jesus, tem muitas pessoas que vão te abraçar, que vão te ajudar, tem muitas pessoas que vão estar ali com você. Porque Jesus conhece o seu coração.
Jesus quer você, Jesus te ama. Jesus não vai apagar o seu passado. O seu passado, Jesus vai pegar uma borrachinha, ó, e vai apagar. E vai te dar uma nova vida, um novo recomeço, como deu para Zaqueu. Porque Zaqueu recebeu Jesus como? Alegre, sorrindo. E olha só, continua aqui no versículo 7, diz assim: e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. É aquilo que eu estava falando para vocês. As pessoas, os hipócritas, tinha muita gente boa ali, perto de Jesus, mas também tinha os hipócritas. Cuidado com os hipócritas dentro das igrejas, porque eles começaram a tirar pedra até em Jesus. Falaram, como que Jesus vai na casa desse pecador? Como que Jesus abraça um pecador? Né? Cuidado. Olhe para Jesus dentro da igreja, não olhe para os hipócritas, porque tem muitos hipócritas. Olhe só para Jesus. Continua assim, no versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Olha só a atitude de Zaqueu. Ele, quando conheceu Jesus, ele tomou uma atitude. E olha só a atitude que Zaqueu tomou. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadriplicado. Veja bem, Zaqueu, ele ia dar a metade dos bens dele. Ele era muito rico. E a metade, olha só, ele tomou uma decisão. A metade dos bens dele, ele ia dar para quem? Os pobres, sem escolher quem fosse. Ele ia chegar na casa dos pobres e ia distribuir metade dos bens dele. Olha a atitude de Zaqueu. E para os que ele defraudou, para o que eles cobrou a mais, né? Que ele roubou, a palavra mais clara, né? Defraudou, né? Ele ia devolver 4 vezes mais. Agora você pensa, você pobrezinho tá aí na sua casa, chega um homem muito rico e te dá um monte de dinheiro. Oh, glórias, né? Oh, glórias. E aquele que tinha raiva dele porque ele roubava? Já pensou? Zaqueu chegando, batendo na porta dele, falou, eu vou te devolver 4 vezes o que eu te roubei. Veja bem a atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele queria uma transformação na vida dele. E ele estava ali pronto para mudar de vida. Ele estava ali pronto para receber o Espírito Santo. Ele estava ali pronto porque ele conheceu Jesus. Quando conhece Jesus, tem que ter uma transformação na vida, tem que ter uma mudança. Tem que falar, olha, a partir de hoje eu não vou mais beber. A partir de hoje eu não vou mais fumar. A partir de hoje eu não vou mais roubar. Não vou mais cobrar o imposto errado, vou cobrar certinho, né? Vou ser honesto. Olha só que maravilha. A partir de hoje eu vou mudar. Foi a atitude que Zaqueu tomou diante de Jesus. A partir de hoje, eu vou conhecer mais da palavra de Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu não vou mais fazer as coisas erradas que eu fazia. Oh, glórias, né? Isso é maravilhoso. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Você mesmo que era um Zaqueu e que hoje está mudando de vida. Hoje Jesus está falando, Zaqueu, eu vou dormir na sua casa. Oh, glória! Está falando para você, eu vou para sua casa hoje. Prepara a sua casa porque Jesus vai lá, vai jantar com você. Vai tomar o café da manhã com você. Oh, glórias, né? Vamos continuando aqui. E olha só. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse Jesus, olha o que Jesus falou para Zaqueu. E hoje Jesus fala para você,
Presta atenção, Jesus está falando para Zaqueu e hoje para você. Olha só, hoje veio a salvação a esta casa, hoje chegou a salvação na sua casa. Olha só, hoje Jesus está falando para você, hoje para você que quer mudar, que quer uma transformação de vida. Hoje Jesus está falando para Zaqueu. Hoje houve transformação nessa casa. Porque não é só falar, não, é atitude. Zaqueu foi lá e fez o que falou para Jesus. E você está falando para Jesus hoje. Fala para Jesus, Jesus, eu hoje não vou mais fumar. Fala para Jesus. E não fuma mais. Fala para Jesus, hoje eu não vou mais beber. Fala para Jesus, e não bebe mais. Fala para Jesus, hoje eu quero te conhecer. Hoje eu quero o teu Espírito Santo em mim. Fala para Jesus. Fala, Jesus, eu preciso de ti. Mora em mim, faz morada em mim. O meu corpo é templo do teu Espírito Santo. E a partir de hoje eu vou fazer a tua vontade. E olha só, continuando, Jesus falou assim: pois também este é o filho de Abraão. Oh, glória, né? Ele falou para Zaqueu, oh, você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Hoje ele está falando para você. Jesus está falando, você também é filho de Abraão. Você também vai ser transformado. Você também vai ser liberto. Você também vai ser abençoado. A sua casa vai ser uma bênção, vai ser um pedacinho do céu. Oh, glórias. E olha, no versículo 10 diz assim, Jesus ainda falando para você e para Zaqueu. Presta atenção. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Porque Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E você que estava como Zaqueu perdido, hoje você acabou de encontrar Jesus. Hoje Jesus entrou na sua casa. Hoje Jesus transformou a sua casa, a sua família. Hoje houve salvação nessa casa. Coloca a mão e fala assim, hoje houve salvação na minha casa. Hoje Jesus entrou na minha casa. E vai pousar e tomar o café da manhã comigo e vai ficar na minha vida inteira, na minha casa. Fala para Jesus, Jesus entra na minha casa. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero fazer a tua vontade. E eu vou fazer como Zaqueu. Eu não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais falar coisas erradas, não vou fazer coisas erradas, eu vou fazer a tua vontade. Vou obedecer os teus mandamentos, porque eu te amo, Jesus. E eu quero que o teu Espírito Santo habite em mim. Amém? Graças a Deus, um abraço aí no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu com Jesus aí almoçando, jantando, tomando café da manhã com você.